A igreja primitiva batizava. E desde então, a igreja tem praticado isso. É uma ordem de Deus, faz parte desse ensino que aquele que creu no Senhor Jesus seja batizado. Portanto, batismo não é salvação, nem purifica pecados. Mas é um símbolo, um ato, onde a pessoa diz, eu creio no Senhor Jesus, onde ele olha para trás e diz, eu aceitei, eu tenho certeza desta vida de Cristo em mim, e olha também para frente dizendo, eu quero continuar com esse Jesus. Quero continuar vivendo para Ele, para todo o sempre. E eles estão dando esse testemunho. E eles vão contar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Mas eles querem dizer, com a boca deles, que eles confessaram o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles, que houve uma transformação ali dentro. Então, grupinho, venham à frente, por favor. Primeira coisa que eles vão fazer é recitar de cor 2 versículos, que foram 2 versículos que marcaram os nossos encontros. Então, eles vão dizer juntos, 1, 2, 3, porque... Sim. Nervoso faz até esquecer algumas palavras, né? Então vocês têm que... Mas parabéns, estava muito legal. Estão preparados? Nunca vão estar preparados, né? Mas vocês vão entender o que eles querem dizer, vem do fundo do coração. Então mesmo que as frases assim não sejam lindas e maravilhosas, tentem entender a mensagem que está por trás disso. E se você ainda não tem o Senhor Jesus, ouça bem esses testemunhos. Uma delas aqui foi despertada para conhecer o Senhor Jesus, ouvindo uma outra pessoa falando. Então, ouça e deixa Deus falar no seu coração, né? Vanessa, é com você. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. Pode tirar. Estou nervosa, tá? Bom, em junho de 2009, eu fui convidada por um amigo a ir ao acampamento MAB. E ele me explicou sobre os princípios e o que era realmente o acampamento MAB. Confesso que de primeiro eu fiquei um pouco balançada, assim, e ele insistiu para que eu fosse ao acampamento e eu fui. Chegando lá, eu ouvi a semana inteira falando sobre Jesus, sobre as suas obras, sobre o que ele faria e o que ele faz. E conforme foi passando os dias, aquilo foi me tocando e eu não falei nada. Afinal, eu sempre estudei numa escola cristã, eu sempre ouvi falar de Jesus. Só que eu acho que o que me impedia era o medo das pessoas me aceitarem depois de eu confessar que Jesus era meu Criador. E naquela semana, no finalzinho da semana, o pastor que estava pregando a semana pediu para as pessoas que realmente quisessem aceitar Jesus como Criador, levantassem a mão. E eu levantei, né? Queria lá, alguma coisa me tocou realmente no coração e eu levantei. E aí ele pediu para as pessoas que tivessem levantado a mão ficassem mais um tempo, porque ele ia fazer uma oração. E eu não sei o que aconteceu comigo, eu senti uma vontade absurda de sair daquele lugar, eu não queria ficar ali, eu queria, não sei porquê. E quando eu estava saindo, 2 amigas minhas me pararam e falaram, por que você quer sair? O que está acontecendo? E eu falei, eu tenho medo, porque eu acho que se eu fizer isso eu vou estar mudando de religião. E as minhas amigas falaram que não tem nada a ver, que você só ia aceitar Jesus como Criador. E eu realmente fiquei lá, né? Aquilo me confortou. Hoje eu as vejo como anjos, que não me deixaram sair daquele lugar. Então, quando o pastor estava orando, agradecendo pela vida daquelas pessoas que estavam ali, eu disse para Jesus, obrigado. E pedi para ele me aceitar como filha dele, porque eu cria que Jesus era o meu salvador, que ele veio realmente aqui na terra para me salvar. E aquilo me confortou de uma tal forma que, depois da minha oração, eu saí daquele lugar tão feliz, mas tão feliz, que eu comecei a falar para muita gente que aquilo realmente fez bem para mim. Então eu confesso que Jesus é a melhor coisa que existe em nossas vidas. Amém. Olha, o começo já me surpreendeu. 1 minuto, 1 minuto e meio, olha só, fez uma... Que legal, Aline.
Bom, eu devia ter uns 4 ou 5 anos quando eu comecei a frequentar aqui, e eu sempre ia nas aulas da escola dominical, lá atrás, e a gente sempre aprendia das histórias da Bíblia, né, e tal, e um dia a professora, ela falou que a gente era pecador, a gente fazia coisas que desagradavam a Deus, e que a gente tem a oportunidade de ser salvo, e quem queria realmente aceitar isso, confessar nossos pecados e pertencer ao reino de Deus. E aquele dia lá, eu tomei a decisão, eu orei com ela, e justamente nesse sentido de eu poder ser filha de Deus, eu poder começar a crer nele, a seguir esse caminho. E por eu ter aceitado assim, a Cristo muito pequena, eu não tenho uma diferença de vida, um antes e um depois, porque eu sempre cresci num lar cristão e tal. Mas eu percebo, às vezes, a diferença da minha vida para as pessoas que ainda não aceitaram e, assim, me dá meio que um incômodo, porque eu tenho vontade que elas também façam parte e sintam essa mesma alegria que eu tenho de pertencer a Cristo, de levar a palavra dele, porque é muito bom para mim. Amém. Bom dia. Bom, desde pequena eu também nasci num lar cristão e aceitei a Cristo bem pequena também. Sempre fui em igreja, mas já faz um tempo comecei a perceber que não era por meus pais nem por ninguém que eu ia ser salva. E daí não é que eu tive uma segunda conversão, eu comecei a perceber que era por mim agora, era cada um por si agora. Então daí eu me confessei e pedi para que Cristo me aceitasse como filha dele. Amém. Oi. Eu era pequeno quando eu me converti, eu devia ter 5 ou 6 anos, foi em abril. Eu estava na minha cama de noite e minha mãe estava contando umas histórias para mim da Bíblia. E aí ela perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus como meu salvador no meu coração, na minha vida, para eu ganhar a vida eterna. E eu, feliz na hora, falei que sim, eu nem pensei assim. E eu aceitei. Eu orei para que Jesus entrasse no meu coração, junto, eu e minha mãe. E aí, desde então, eu fui percebendo que quando eu ia fazer alguma coisa errada, não que eu fizesse muitas, mas eu ia fazer alguma coisa errada, eu percebia que estava alguém me guiando, alguém estava do meu lado, e era o Espírito Santo, e eu percebi que eu sentia alguma coisa em mim para não fazer aquilo, e conforme eu fui crescendo, eu cresci num lar cristão também, nessa igreja desde pequeno, e eu percebi que na vida com Deus, tudo, você tem amigos, você tem um lar cristão, uma família cristã, tudo é melhor, tudo é, você se sente, como a Aline disse, você se sente incomodado quando você vê alguém que não pode ter essa chance. E por isso eu tento, muitas vezes, falar para essas pessoas, e eu gosto muito disso, de Deus na minha vida. Bom, desde pequena, meus pais contavam histórias da Bíblia e de quando Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados, e também falavam do céu e do inferno, que quem não aceitasse Jesus ia para o inferno, e eu não queria ir para o inferno. E não lembro bem, acho que com uns 3 ou 4 anos eu entendi, eu aceitei Jesus como meu Salvador, pedi perdão pelos meus pecados e convidei ele para entrar no meu coração. E meu desejo é cada vez mais viver para ele, mesmo que seja muito difícil. Bom dia. Bom, assim, eu era bem pequenininha mesmo quando eu aceitei a Cristo, uns 3, 4 anos também. Mas assim, daí eu entendia que eu tinha que aceitar Jesus, que ele morreu por mim na cruz, pagou pelos meus pecados, pelos de todos. E eu, assim, à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo coisas acontecendo, assim, que eu vi uma diferença tão grande de uma vida de alguém que está em Cristo com uma vida de uma pessoa que não é crente, assim, coisas que eu faço que os outros não fazem, assim. Daí, recentemente, alguns anos, eu não sei, eu fui tocada, marcada por alguma coisa, e eu realmente percebi que eu precisava disso, que eu não ia conseguir ser uma pessoa, eu não podia ser uma pessoa comum, assim. Eu realmente, assim, agora eu tenho certeza, eu creio realmente que Jesus entrou no meu coração,
que ele morreu por mim, que morreu por todos. E que é isso que cada um deveria fazer. Amém. Bom, quando eu era pequeno, eu já tinha bastante contato com a igreja, assim, minha família quase inteira crente. Então eu já ouvia bastante histórias da Bíblia, assim. Eu já me considerava um cristão, assim, um filho de Deus. Mas foi no ano passado que eu estava na minha cama e veio uma dúvida na minha cabeça, se quando eu morresse eu ia para o céu ou para o inferno. Daí eu chamei minha mãe no quarto, ela leu uns versículos para mim, daí depois a gente se ajoelhou e eu orei pedindo para Deus perdoar meus pecados e limpar meu coração, para que eu pudesse entrar no reino de Deus. E essa é a vez que eu me lembro que eu entendi mesmo o plano da salvação. Nossa. Se quiser passar para o seu vizinho primeiro e acalmar, pode, né? Tudo bem. Bom, ano passado, no MAB, na temporada de crianças, eu ficava no meu quarto de noite e ficava, Jesus, eu te aceito como meu salvador. Mas eu não estava entendendo, e eu fiz isso 3 vezes, só que aí no penúltimo dia eu cheguei pro meu conselheiro, que era o Diego, e falei, Diego, eu não tenho certeza da salvação. E aí a gente foi no coreto, a gente começou a olhar as estrelas, tudo, a gente orou e eu repeti tudo que ele orava, que ele falava. E dessa vez eu estava entendendo. E foi isso, foi muito bom, e meu desejo é falar de Jesus para as pessoas e ver cada mais gente lá no céu. Amém. Tudo começou quando me chamaram para ir pro MAB, em 2009. Aí eu quis ir, aí minha mãe deixou eu ir e todo dia à noite a pessoa que estava dando culto falava para entregar sua vida a Jesus. Eu não estava entendendo. E eu não queria falar com o conselheiro por vergonha, por sei lá. Aí no último dia, quando acho que era o Reinaldo, não lembro, falou que era para aceitar falar com o conselheiro. Aí meu conselheiro era o Juan, aí eu fui falar com ele, aí ele me ensinou a aceitar Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. É isso. Bom, eu, ao contrário de todos, eu não nasci num lar cristão, não conhecia Cristo pequenininho. Eu vim conhecer a Jesus há 3 anos, 4 anos atrás, por aí. E, assim, Deus primeiro conquistou a minha família, né? Trouxe todos eles, e depois Ele me trouxe, através deles, graças a Deus. Eu tinha uma vida, perdida mesmo no mundo, né? Tinha vícios em todos possíveis e imagináveis. E um dia liguei para minha irmã numa madrugada, falando com ela pelo telefone, nós oramos juntos. E foi nesse dia que eu realmente aceitei a Cristo. Mas ainda tive algumas quedas, não foi assim uma mudança assim, de uma hora para outra. Não. Depois de alguns meses até, que aí a gente estava lá no retiro na casa do Sérgio, da mocidade, que foi quando eu realmente tomei a decisão, e aí eu voltei a morar na casa da minha mãe, com a ajuda dela, com o apoio dela, com Deus colocando ela na minha vida, que assim, a promessa que Ele tinha feito lá no começo, né, que Ele tinha me dado para ela me cuidar, e ela cuidou de mim. Quando eu caí novamente, se não fosse ela, não teria acontecido nada. Estava morto talvez hoje. Então, acho que é isso. Bom dia. Dá para puxar. Eu comecei a vir à igreja com minha mãe, com meu irmão, com meu pai em 2008. Aí em novembro a gente foi pro MAB. Aí a gente foi, gostou. Aí a gente ficava pra minha mãe todo dia praticamente. Mãe, posso ir no MAB em janeiro? Aí a gente foi. Aí falava muito de aceitar Jesus, do perdão. Aí no último dia eu fui falar com o conselheiro Juan. Aí ele explicou, eu e alguns acampantes, estava o Calabresa, o Felipe, aí a gente aceitou cada um individual no quarto. Aí logo depois da temporada eu fui falar com minha mãe, aí ela explicou sobre o perdão e várias coisas, aí ela falou o versículo 1 João 1,9, foi isso. Muito legal. Eles parece que fazem isso há muito tempo, né? Estão à vontade, que legal. Vou fazer uma pergunta para vocês todos. Vocês, em algum momento, já se arrependeram de ter crido no Senhor Jesus como Salvador? Não. Isso é uma decisão que até hoje não encontrei ninguém que decidiu-se para Cristo e se arrependeu. Então, se você se decidir, saiba que é coisa boa, tá?
Podem voltar para seus lugares, estão meio ocupados, mas... E vamos então começar os batismos. Então, Vanessa, o seu versículo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. Vanessa, você crê no Senhor Jesus como teu único Salvador? Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. O próximo é a Aline de Freitas Scarpione. Seu versículo, Aline. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Salmo 16, 2 e 3. Aline, eu já ouvi tudo que você contou agora há pouco, é tudo verdade? Dentro do coração. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Muito bem, agora a Stephanie Rosa. Stephanie, seu versículo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Stephanie, você crê no Senhor Jesus como teu único Salvador? Sim? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela vai esperar sua irmãzinha Nathalie Rosa. Vai lá. Nathalie, seu versículo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Nathalie, você já confessou seus pecados e crê em Cristo? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos ver se o Patrick aguenta bem lá, se aguenta firme. Débora Varidel, hein? Ó, hein? Débora Varidel. Vamos ver. Esse ano é emoção dobrada. Mas uma alegria muito grande. Alguém veio me perguntar agora há pouco, seu coração tá batendo? Eu falei, tá. Tá. Ainda bem. O seu também tá? Tá bom. Débora, seu versículo. Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. Débora, você crê em Jesus como teu único Salvador? Então, com alegria, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Felipe Varidel. Só falta entrar agora ali também para acompanhar.
Família toda aí. Devagar. Então, Felipe, seu versículo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses 1, 9 e 10. Felipe, você tem segurança da vida eterna em Jesus? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para eles eu posso dar um beijinho. Agora acho que é o mais novinho, Marcelo Palestino Oliva. 2 anos atrás foi a mãe e a irmã. Vamos lá, hein? Se Deus quiser, o ano que vem o pai. Marcelo, seu versículo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Marcelo, você está decidido a seguir o Senhor Jesus? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o titio Fabiano. Fabiano Pires de Santana Reis. Titio, né? Fazer o quê? Vai esperar os sobrinhos ali, não tem jeito. Fabiano Pires de Santana Reis. Seu versículo, Fabiano. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Fabiano, tem dúvidas a respeito da salvação em Jesus? Crê nele? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus Fazolo Castilho, primeiro sobrinho aí, ó. Mateus Fazolo Castilho. Vai devagar. Pera aí. Seu versículo, Mateus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Eu escolhi os versículos, mas 2 dentre eles foram eles que escolheram e que me passaram. Esse é um deles. Você crê nesse Senhor, que é o teu Salvador? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora o Vinícius Fazolo Castilho. Jovem é assim, vem correndo. Mas quando cai, machuca também, né? Seu versículo, Vinícius. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Vinícius, você crê no Senhor Jesus e quer continuar vivendo para Ele? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora o Caio Henrique Nunes Sampaio. Esse foi o privilegiado que acompanhou todos os demais batismos, né? Viu todos. Testemunha todos os demais. Caio, seu versículo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça,
a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Caio, naquele dia lá que você se entregou, foi do coração, crendo nele como Salvador e Senhor. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma alegria para a igreja, não é? O ano passado nós não tivemos. Esse ano concentrou um pouquinho, mas o ano que vem, todos aqueles que querem obedecer essa ordem do Senhor, aqueles que já creram, a gente vai ter novamente.